E aqui estamos palpites para domingo, dia 30/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E bora lá! Uhul! Copa América. Jamaica contra Venezuela. Palpite. Fora vence, empate anula. México e Equador. Jogo valendo vaga e para os mexicanos só a vitória interessa. Para mim, o Equador é melhor e vive um melhor momento. Além disso, eles jogam pelo empate. Palpites. Fora vence, empate anula. Ou dupla chance. Fora vence, empate. Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. O Galo joga em casa e venceu os últimos jogos entre essas duas equipes. Também costuma sair muitos gols neste confronto. 2-0, 2-0, 2-1, 4-1. Palpites. Casa vence. Jogo over, mais de 1,5 gol. Fortaleza e Juventude. O Fortaleza é muito forte jogando em casa, só perdeu 2 partidas esse ano. São os favoritos. Palpites. Casa vence. Grêmio e Fluminense. As duas equipes estão em péssima fase. Prefiro olhar para o mercado de gols. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2, só que isso é bem raro de acontecer. Palpite. Jogo under, menos de 3,5 gols. São Paulo e Bahia. O tricolor se recuperou diante do Criciúma e joga em casa. Já o Bahia está em ótima fase. Levando em conta o histórico, é um jogo de pouco gol. Palpite. Jogo under, menos de 3,5 gols. Criciúma e Inter. Nos últimos 5 jogos em casa, o Criciúma só venceu 1. Como visitante, o Inter só perdeu 1. Levando isso em conta, dá para buscar algo a favor do Inter. Palpites. Fora vence, empate anula. Dupla chance. Fora vence, empate. Flamengo e Cruzeiro. As duas equipes estão em boa fase e os cariocas venceram os últimos 5 jogos em casa e não perde há 7 jogos para o Cruzeiro. Palpite. Casa vence. Jogo over, mais de 1,5 gol. Vitória Atlético Paranaense. O Vitória vem bem no campeonato, só que está devendo quando o assunto é jogar em casa. Tá melhorando, mas pode ficar melhor. Já o Atlético Paranaense tá daquele jeito, não consegue vencer e já fazem 8 jogos que eles sofrem gols nas partidas. Palpite. Casa gol. Jogo over, mais de 1,5 gol. Agora bora correr com alguns palpites express. Série B. Avaí e Amazonas. Casa vence, empate anula. Paysandu e Operário. Palpite. Jogo under, menos de 3,5 gols. Guarani e Ponte Preta. Jogo under, menos de 3,5 gols. Série C. Ferroviária contra São José. Floresta e Caxias. Palpites. Jogos under, menos de 3,5 gols. Eurocopa. Inglaterra e Eslováquia. Palpite. Casa vence. Espanha e Geórgia. Palpite. Casa vence no ao vivo. Campeonato japonês. Osaka contra Nagoya. Osaka contra Mashida. Tóquio e Fukuoka. Urawa e Iwata. Kobe e Kashima. Sagan e Kashiwa. Palpites. Jogos over, mais de 1,5 gol. Shonan e Kyoto. Palpite. Jogo under, menos de 3,5 gols. Para não perder vídeos inéditos aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 10 horas. Sejam todos muito bem-vindos e bora ganhar dinheiro. Tamo junto e até a próxima!